Grupo Xadrez Online está em Araraquara, cobrindo os jogos regionais do interior de São Paulo. Conversamos agora com o Herbert Abreu Carvalho. O Herbert está aqui integrando a equipe de Jabuticabal. E quem são os seus colegas? Olha, o Luiz Mário Brito e mais dois companheiros que são os filhos da Dona Maria Brandão. Renan e eu não me lembro o nome, são companheiros que eu estou conhecendo hoje, na verdade. Pessoalmente não conhecia ainda. É a primeira vez que eu jogo o Jabuticabal. Aliás, é a primeira vez assim, que eu estou voltando a jogar jogos regionais. Porque eu fiquei muitos anos sem jogar. Eu joguei numa época na equipe de Santo André com Minas, nós fomos campeões de jogos adultos muitos anos. Mas isso foi na década de 80. Isso exatamente falando sobre a década de 80, você tem um vice-campeonato brasileiro nacional. Quando é que se deu isso e quantos brasileiros você jogou? Se é que dá para contar, foram mais ou menos, é o seguinte, eu fui vice-campeão brasileiro em 1980, na cidade serrana do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. O Sulier foi o campeão naquele ano, só que ele perdeu para mim, mas ainda assim, no torneio suíço, ele ficou meio ponto na minha frente. Então, aquele ano eu fui vice-campeão, inclusive integrei a equipe do Brasil na Olimpíada de Malta, que foi decidida por conta desse vice-campeonato. O primeiro campeonato brasileiro que eu joguei foi em 1973, em Salvador. E o último que eu participei, ainda fechado, só com 10 participantes, foi em 1989. Eu classifiquei numa semifinal e joguei então em 89 em Fortaleza. O Sulier ganhou também esse, mas o Nilo já era o jogador que disputou com ele. E nesse meio tempo eu joguei uma série de outros, né? Aí eu não saberia, não me lembro assim de estalo para te dizer quantos. Mas entre 73 e 89 eu joguei muito. E o Herbert tem toda uma história do xadrez na grande mídia, porque a gente tem muito blog de xadrez, a gente tem site de xadrez, mas o xadrez na grande mídia é difícil entrar. E você tem todo um histórico de xadrez na grande mídia. Como que foi o período que você esteve na Folha de São Paulo, teve o Jornal da Tarde também? Aliás, antes até teve a Folha da Tarde, um jornal do grupo Folha, e eu comecei fazendo uma coluna de xadrez lá. E eu já tinha, digamos assim, esta vontade, uma intuição de juntar a questão do xadrez, mas com a questão da reportagem, do meu trabalho como jornalista. Eu comecei naquela época e, por exemplo, na Folha da Tarde, eu fiz uma série de matérias que procuravam falar do xadrez fora do ambiente propriamente xadrístico. Por exemplo, uma reportagem que eu fiz que saiu com destaque na primeira página, foi no ano de 1975, sobre um torneio que teve na Casa de Detenção de São Paulo, na cadeia. Então foi uma coisa muito interessante, porque eu entrevistei os detentos, publiquei as partidas e tal, e até, quer dizer, isso saiu com destaque na Folha da Tarde. A partir daí, a Rede Globo deu no Jornal Nacional por causa disso, e houve até uma campanha para doar xadrez para os presos, porque eu contei que eles jogavam num tabuleiro que era desenhado em papelão e as peças eram feitas com miolo de pão. Eles endureciam o miolo de pão na cadeia e faziam as peças. Então essa foi a primeira experiência. A partir daí, o Jornal da Tarde me chamou, e eu fui comentarista do Jornal da Tarde há muito tempo, e daí eu comecei na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo eu trabalhei especificamente com xadrez, de 1980 a 81, mais ou menos. Em 81 eu cobri pela Folha de São Paulo, como comentarista, sem viajar, o campeonato mundial entre o Karpov e o Korchnoi. Eu até fiz um livro sobre isso, com todas as partidas comentadas, chamava Miranda 81. E depois eu cobri vários campeonatos, e aí, inclusive, no final da década de 80, no começo, sim, dos anos 90, eu fui enviado especial para diversos campeonatos, para um interzonal em Manila, nas Filipinas, para um match na Malásia, entre o Tima e o
Karpov, que o Karpov ganhou, e depois na final do Karpov com o Kasparov em Nova York e Lyon. Então eu cobri pela Folha. Então foi uma experiência muito rica e que se prolongou ainda até o começo dos anos 90. Em 91 ainda cobri para a Folha o Mundial Juvenil em Guarapuava, que trouxe o Kramnik como revelação. Maravilha. E para finalizar, o Herbert escritor, inclusive autor de livros didáticos. Exatamente. Mais recentemente, a editora Senac de São Paulo ajudou para escrever um livro sobre xadrez e que pudesse ser utilizado nas escolas. A ideia não é um livro didático que ensina a jogar xadrez, mas é um livro que pudesse atrair outras disciplinas para que os professores se interessassem em trabalhar com xadrez. Então é um livro, chama-se O Tabuleiro da Vida, o xadrez na história para o xadrez. Então eu conto histórias que eu vivenciei como jogador e falo do xadrez na história, traçando paralelos com, por exemplo, a descoberta da América, a Revolução Russa, a Revolução Cubana. Eu conto que pessoas, por exemplo, tão diferentes como Che Guevara e o Papa João Paulo II jogavam xadrez e se destacavam, digamos assim, nas suas áreas de atividade, muito também em função de xadrez, em função de calcular. Não é? Então, esse livro, ele, posteriormente, ele teve uma edição comprada especificamente pelo governo do Estado, pela Secretaria de Educação do governo do Estado de São Paulo, e foi distribuído nas bibliotecas das escolas públicas estaduais. Então eu acho que tem uma contribuição nesse sentido, para que professores de história, de português, porque eu menciono Machado de Assis também como um escritor que gostava muito de xadrez, jogava bem também, não tinha problemas. Então este paralelo, né, do mundo da literatura e de figuras históricas com o xadrez é a base desse livro e que foi, então, está sendo ainda de alguma maneira trabalhado didaticamente pelos professores. Eu fiz muitas palestras nas escolas públicas sobre o livro também. Bom, parabéns. Conversamos aqui em Araraquara com o jornalista e enxadrista Herbert Carvalho. Gerson Pérez Batista para o Clube Xadrez Online.